tudo bem? Estão todos bem, seguros em casa? Então vamos começar hoje com mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os processos migratórios. E vamos entender que processo migratório não é só mudar de país, mudar de região, mudar de cidade. É todo o processo de deixar um local e ir para o outro. É esse movimento. Então vale a gente lembrar bem que quando estamos falando de imigrantes que chegaram ao Brasil, os imigrantes europeus, a gente determina imigrantes, as pessoas que chegaram aqui livres. Então, os primeiros habitantes, os habitantes originais, eram os indígenas, depois vieram os africanos de forma forçada, escravizados, e aí sim entram os europeus como imigrantes, porque vieram em outras condições, vieram até convidados. Então, quais foram as características que marcaram essa imigração? Então, a abertura dos portos, a partir de 1850, o fim da abolição e a necessidade do país em ter trabalhadores na plantação. Então, infelizmente, após o fim da escravidão, muitos negros não foram contratados, ainda havia o preconceito racial e as lavouras, a agricultura crescia e não havia mão de obra. Então, como vocês viram na aula do professor Juliano, houve até convite do governo do Brasil para que esses imigrantes viessem para cá, propondo casa, terra, condições de uma vida boa. Mas quando eles chegaram aqui, não foi bem assim. Nessa situação, aconteceram dois sistemas de imigrantes no Brasil. Esse sistema de parceria, em que o dono da terra, os fazendeiros, pagavam a viagem, pagavam os custos, as passagens dos imigrantes para vir de vapor naquela época, o navio no vapor, e os imigrantes já chegavam aqui devendo para o fazendeiro. Então ali ia ser cobrado dele a passagem, a alimentação, então eles já chegavam endividados e não tinham a liberdade de poder deixar aquela fazenda, de poder sair e ir para outra terra ou para outra região. Eles ficavam presos àquela condição. E acabou sendo uma condição também subhumana, que até gerou uma revolta dos alemães ali em São Paulo. O outro sistema, o sistema de colonato, já propunha uma forma de maior liberdade para os imigrantes, Quem pagou, quem custeou a viagem deles eram os estados, o poder, o poder público do estado. E assim eles não chegavam endividados aqui e poderiam trabalhar, ganhar o seu sustento e e poder sair das fazendas e plantar nas suas próprias terras. Então essa maneira esse sistema de colonato passou a ser bem mais atrativo. E aí o número de imigrantes que vieram principalmente da Itália aumentou muito, movimentando a economia do café. Então ali a gente pode comparar, houve momentos em que a imigração italiana foi até maior que a portuguesa. Então é bom que a gente também entenda que a imigração portuguesa sempre aconteceu. Ela nunca deixou de acontecer, é um fluxo sempre direto, Portugal e Brasil, mas principalmente quando haviam conflitos, guerras, situações econômicas lá na Europa, em que as pessoas não conseguiam ter uma boa qualidade de vida, elas vinham para o Brasil e aqui se instalavam. Muitos ficavam e outros voltavam depois que conseguia levantar um dinheiro, uma situação melhor financeira. Vou mostrar para vocês agora um trechinho do Museu do Imigrante, que fica lá em São Paulo. É um museu muito interessante, inclusive vocês podem acessá-lo virtualmente, que conta um pouquinho dessa história dos imigrantes chegando no Brasil. Tem ali relatos, tem cartas, tem o registro dos navios que chegaram aqui, e inclusive dos italianos e de outras nacionalidades, alemães, japoneses, árabes, todos os povos que vieram ao nosso país.
Então, gostaram do vídeo? Muito interessante, né? Há muitas famílias que buscam lá a história das suas origens, dos imigrantes que vieram lá no seu passado. Então, quem puder visitar agora, não pessoalmente, mas virtualmente, vale a pena. Então, continuando falando dos nossos principais imigrantes aqui, né? Os portugueses e os italianos fundaram as maiores colônias. Então, depois de virem trabalhar, receber esse incentivo do governo, eles começaram a criar suas pequenas colônias. E essas colônias foram crescendo e se tornando cidades. Por exemplo, principalmente na região do sul, Caxias do Sul, Garibaldi, Bento Gonçalves, são cidades que começaram com a colônia de italianos, alemães, poloneses, e assim vai surgindo a nossa cultura e a nossa identidade brasileira, né? Aqui um pouquinho da cultura dos alemães, quem que nunca viu a Oktoberfest, né? Uma festa bem famosa, e dos poloneses ali ao lado. Então também outros povos que vieram em seguida, e assim foram expandindo sua cultura pelo país. No final do século XX, a indústria, a lavoura, né, a agricultura do café já estava um pouco saturada. Então começaram a vir esses outros imigrantes para outras formas de cultura, como a do mate, a do pinhão, e assim foram chegando também os japoneses e os árabes. Eu vou mostrar para vocês agora uma tarefa que eu sugeri na aula anterior para que a gente saiba a história do nosso sobrenome, das nossas origens. Vamos lá? Olha só, eu preenchi ali com o nome da mãe, o nome da avó, o nome do avô e ali de onde vieram, suas origens. Essa é uma família amiga de italianos. Eles vieram de uma cidade bem pequena, lá no interior da Itália, que se chama San Severino di Marchand. Fica na região de Macerata, lá na Itália. E olha que interessante, ela tem a foto dos italianos mesmo, que chegaram aqui. Aqui a Maria Helena e a Hermínia, que estão lá na pesquisa, não aparecem ainda na foto. Então elas nem eram nascidas, mas ali seus avós e bisavós que chegaram ao Brasil. Como que elas conseguiram esse registro? Esse registro é um acervo pessoal da família, né? Uma foto que foi passando de geração em geração, sendo guardada com muito cuidado, porque retrata a história da família e ao mesmo tempo a história do Brasil. E para conhecer melhor essa história, eles foram investigar lá no Museu do Imigrante, que vocês assistiram aí um pedacinho no vídeo. Lá tem o registro em qual navio a família chegou, em que ano. Olha só que interessante. Então ali, olha, tem a procedência de onde eles vieram, de Gênova, e chegaram ao Porto de Santos. O nome do vapor, o navio a vapor se chamava Italie. E o ano, olhem a data que interessante, 1901, há mais de um século atrás, não é mesmo? Então essas famílias que foram chegando e esses movimentos migratórios fizeram com que a região sul tivesse toda uma característica singular. Esses povos que aqui ficaram trouxeram sua cultura e se adaptaram principalmente por causa do clima da nossa região. Fazendo um paralelo com hoje, a nossa região sul. A região sul é a menor em extensão territorial. Então nós não temos muito um espaço grande, mas de povoamento, de densidade demográfica, nós temos bastante pessoas. Então essa economia que veio lá de trás na cultura do mate, do café, foi crescendo e até hoje é uma das maiores do país. E por isso a colonização europeia, o povoamento, se adaptou muito bem aqui à nossa região. Olha as características da região sul. Então, de acordo com o último censo brasileiro de 2010, nós somos a região em terceiro lugar, né, mais populosa do Brasil. Nós ficamos atrás do Sudeste, de São Paulo, né, que é muito populosa,
e do Nordeste. Mais de 85% da população vive na zona urbana, ou seja, nossas grandes cidades, nossos grandes centros são locais de muita oportunidade também, ofertam muito emprego, foram bem industrializados e ofertam também uma qualidade de vida. E o clima? Este é um fator muito importante para os imigrantes europeus. Então, adaptados ao frio lá da Europa, aqui na região sul, eles puderam encontrar um pouquinho da semelhança do seu clima. Então, como a nossa região está abaixo do Trópico de Capricórnio, que fica abaixo da linha do Equador, a gente não recebe tanta incidência dos raios solares, tanto calor assim. Então, o nosso clima é mais ameno, o nosso clima é mais fresco, em algumas regiões até bem frio. Mas o que é trópicos? Vamos entender um pouquinho sobre isso? Então, observem ali. Os trópicos, a linha do Equador, são marcações geográficas usadas de forma imaginária num globo, num mapa, para que a gente possa compreender melhor o nosso planeta. Então, nós temos ali uma linha bem na divisão do planeta. Nosso planeta fica aqui inclinado, e a linha que divide ele em hemisfério norte e hemisfério sul é a linha do Equador. O Trópico de Câncer vai estar um pouquinho acima da linha do Equador e o Trópico de Capricórnio um pouquinho abaixo. Então, os países que estão mais próximos da linha do Equador serão de clima tropical e quente, e quanto mais longe, mais frio. As linhas, os trópicos de Capricórnio e Câncer também servem para demarcar o início e o fim das estações do ano, conforme os raios incidem, conforme os raios do Sol chegam no nosso planeta. É muito interessante essa marcação. Então, para que servem os trópicos? Vamos ler uma pequena explicação sobre isso? Os trópicos servem para demarcar o limite dessa diferença, ou seja, o Trópico de Câncer é a zona mais ao norte possível em que o Sol incide perpendicularmente. Da mesma forma, o Trópico de Capricórnio é abaixo do hemisfério sul, onde a iluminação perpendicular atinge o seu ponto máximo. Então vejam aqui, olha por quantos países esse trópico passaria se fosse uma linha real. Então o Trópico de Câncer passa ali, olha, pela Arábia Saudita, por Bangladesh, China, Egito, os países que estão lá no hemisfério norte. E o Trópico de Capricórnio, que vai passar aqui pelo nosso país, está abaixo no hemisfério sul e passa também pela Argentina, pela Austrália, pelo Chile, Moçambique, Madagascar, Namíbia e Paraguai. Então agora, para a gente não perder esse conhecimento geográfico, vamos realizar um exercício? Registre aí no seu caderno. O que são os trópicos de Câncer e de Capricórnio? Eu vou te dar um tempo para escrever.
Copiaram? Então agora vamos ver uma possível resposta para essa pergunta. Olha só. São linhas traçadas cartograficamente no sentido leste-oeste paralelas à linha do Equador. Vou dar um tempinho para vocês copiarem ou escrever da sua forma, como você compreendeu o que são as linhas dos trópicos. Certo? Fizeram? Então eu vou mostrar para vocês agora uma curiosidade. Você sabia que o Trópico de Capricórnio passa pela nossa cidade de Maringá, aqui no nosso estado? Tem até um monumento simbolizando essa passagem, né, dessa linha cartográfica. Esse monumento foi idealizado e desenhado com um artista juntamente com o professor da UEM, a Universidade Estadual de Maringá. Um geógrafo que estuda todos esses conhecimentos, e para quem tiver curiosidade, estiver passando por lá, vale a pena visitar. É um marco também. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os fluxos migratórios internos do nosso país. Então, como a gente falou no início da aula, migrar não é apenas sair do país, deixar uma região, também dentro do seu país, né, de se locomover de um local para o outro. Então aqui, as correntes migratórias começam desde o princípio da humanidade e podem ser provocadas por motivos como a economia, política e a cultura. O motivo que mais instiga as correntes migratórias no Brasil é a economia. Então nós temos durante décadas fenômenos de imigrantes que saem de uma região e vão para outra no Brasil, evidenciando uma desigualdade. Em alguns lugares, as condições de vida são bem precárias, não há emprego e assim essas pessoas deixam aquele local em busca de lugares com maiores oportunidades. Vamos ver nesse mapa como que a gente pode localizar os processos migratórios internos do nosso país. Então vejam, como a gente comentou, a região sul, sudeste e nordeste são as regiões mais populosas. Por que será? O que levam essas pessoas a procurarem esses grandes centros? Então, agora a gente vai fazer mais um exercício para fixar esse conhecimento. De acordo com o mapa, vocês vão observar no mapa qual é a região mais populosa do Brasil.
Então vamos lá? Vamos ver uma possível resposta? A região mais povoada e populosa do Brasil é a região Sudeste, com 94,04 habitantes por quilômetros quadrados. Bastante gente, né? Então a gente pode se questionar, por que é que há regiões tão populosas e outras menos? Há também as características climáticas, as características ambientais, e tudo isso a gente leva em conta. Vou deixar um tempinho para vocês registrarem. Então agora vamos fazer mais uma atividade. Agora eu quero que vocês observem quais são as regiões menos populosa e povoada do Brasil. Registre no seu caderno. De acordo com o mapa, qual é a região menos populosa e povoada do nosso país?
Vamos ver a resposta? Então confiram lá. A região menos populosa e povoada do Brasil é a região norte, com 4,06 habitantes por quilômetro quadrado. Que diferença, não é mesmo? Vou deixar um tempinho para vocês registrarem. Registraram? Agora vamos observar novamente o mapa. Vocês se lembram aqui de quais estados é composta a região sul? Então, região sul, a região que nós estamos, que falamos até agora sobre a imigração dos europeus, é composto pelos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E olhem só a quantidade de habitantes por quilômetros quadrados, 51,4, bem maior comparado à região norte, a menos povoada que nós vimos, né? Lá, região norte, composta por quais estados mesmo? O estado do Amazonas, do Acre, Roraima, Rondônia, Pará, Amapá e Tocantins. Claro que essa diferença também se dá pela condição ambiental dos estados do norte, né? Ali há bastante região de floresta, como nós vimos também terras indígenas, as maiores terras demarcadas estão nessa região, então por isso o número de habitantes é um pouco menor. Na região sudeste, olha lá, vamos lembrar, região sudeste composta por quais estados? São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É a região mais populosa do nosso país, populosa e povoada. Por que será? Porque a economia se tornou bem atraente nesses locais. Na década de 50, houve uma forte migração dos nordestinos para São Paulo. Havia até muita propaganda, dizendo que São Paulo era a locomotiva do país, era onde o progresso estava, e isso se tornou muito atrativo, principalmente para quem vivia em regiões com pouco acesso à água, saúde, educação, em condições de pobreza mesmo. E São Paulo passou a crescer e ficou fortemente marcado pelos nordestinos. Ali,
Na região do Sudeste, a gente pode verificar, né, que chega a ser 94,4 habitantes por quilômetro quadrado. Então é um número muito grande e continua até hoje sendo a região mais populosa do nosso país. Então, desde aquela época se evidenciou a diferença do Nordeste com a região Sudeste, e assim essa região foi crescendo. Mas entre as décadas de 60 e 70, os nordestinos tiveram força ativa na construção civil e até mesmo na construção do metrô de São Paulo. Ficou muito famoso e naquela época todos queriam ir para lá atrás das oportunidades e dos empregos que a cidade oferecia. Eu trouxe essa obra de arte para vocês do Cândido Portinari. Essa obra de arte se chama Retirantes. Então ela retrata um pouquinho desse povo que saiu de suas terras, que abandonou sua região em busca de condições melhores. Então, naquela época, essa região era uma região quase não vista, não havia oportunidades, não havia intenção do poder público para que houvesse melhoras para esse povo de lá. Então, como a gente já falou, os motivos, as razões que levam as pessoas a migrar sempre estão ligadas à economia, condições ambientais, condições sociais e condições até culturais. Aqui eu trouxe para vocês a letra de uma música. Essa música é representada pelos cantores Chitãozinho e Chororó. E aí vai falar um pouquinho sobre o nordestino que deixou a sua terra e vai se adaptar à vida na cidade. Leiam comigo. Seu moço, eu já fui roceiro, no Triângulo Mineiro, onde eu tinha o meu ranchinho, eu tinha minha vida boa, com a Isabel, minha patroa, e 4 barrigudinhos. Que saudade da palhoça, eu sonho com a minha roça, no Triângulo Mineiro. Eu não sei como se deu isso, resolvi vender o sítio e vir morar na cidade. Seu moço, naquele dia, eu vendi minha família e a minha felicidade. Então, no início da década de 60 e 70, ainda a cidade conseguia comportar essas pessoas, havia mesmo muito trabalho, muita oportunidade, mas com o tempo, isso tudo foi se saturando. Então, também passaram a não ter tantas condições assim. A crise econômica chegou, o setor de construção civil foi bem prejudicado e aí começam a surgir os problemas dos grandes centros. E as pessoas que viviam no interior, numa vida mais singela, numa vida mais calma, encontram essa dificuldade de se adaptar a esse novo ambiente. Então, por que há regiões mais povoadas e outras menos? Como nós conversamos, há alguns fatores que levam as pessoas a deixar o seu local para procurar outro para viver. Então, um desses motivos é o motivo econômico. Então, oportunidade de emprego, oportunidade de estudar, oportunidade de crescer é um motivo. Motivo religioso. Às vezes as pessoas não encontram espaço para exercitar sua religião e acabam surgindo a ideia de ir para outros lugares e se encontrar com esses grupos religiosos para se sentir mais à vontade. Motivos culturais e ambientais, como nós conversamos, né? No Nordeste, principalmente na região do sertão, havia muita seca e há alguns anos atrás não era nem visto nem proposto projetos que pudessem melhorar a vida dessas pessoas. Então, eles acabavam deixando esses locais em busca de novas oportunidades. Vejam aqui mais um trechinho de uma música composta por Dominguinhos que retrata essa saída dessas pessoas, esse processo migratório do nosso país que por muitas vezes não sai bem como a pessoa pensou. Às vezes não é saindo daquele lugar que ela vai encontrar realização, felicidade numa outra cidade, principalmente no centro urbano, que tem um outro movimento, tem um outro ritmo de vida. Olha só.
Por ser lá do sertão, lá do cerrado, lá do interior, lá do mato, da caatinga e do roçado, eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Então, a partir dos anos 80, começa a acontecer um outro movimento. Esses retirantes começam a retornar para suas cidades originais, porque não se adaptam a essa vida. E também algumas regiões do sertão já contam com maior apoio, com maior infraestrutura do governo, do poder público, para poder ofertar uma melhor qualidade de vida. Porém, hoje, nós sabemos que existe um fluxo migratório muito grande dentro do nosso país. Então, esse movimento é constante. Pessoas que estão lá na região norte vêm para a região sul e isso acontece o tempo todo. Nem sempre isso significa que as pessoas vão ficar naquele lugar. Às vezes elas estão temporariamente e ali também deixam sua marca e suas histórias. Por isso eu trouxe para vocês também um vídeo que nós vamos assistir daqui a pouquinho sobre o Museu da Pessoa. É muito interessante esse museu. Esse museu é virtual e colaborativo. Você já pensou ter a sua história no museu? Sim, esse museu é feito com histórias simples, como minha, a sua, pessoas como nós. Registram um vídeo, registram até por meio da escrita e enviam para a equipe do museu, ou a própria equipe vai até a pessoa, realiza uma gravação e com essas histórias vamos construindo a identidade e registrando as particularidades, ouvindo as histórias também dos nossos conhecidos, né? Das pessoas, nos tornando cada vez mais humanos e fazendo a gente ver que o nosso processo de pessoa, o nosso processo enquanto país é sempre de movimento. Vamos assistir? Espero que vocês gostem. O Museu da Pessoa é um museu virtual e colaborativo de histórias de vida. Foi fundado com o objetivo de transformar histórias em fonte de conhecimento, conexão e compreensão entre pessoas. Com essa missão em mente, desenvolvemos uma metodologia de trabalho e, em mais de 250 projetos de memórias, fomos construindo nosso acervo. Um patrimônio hoje de cerca de 60 mil fotos e documentos digitalizados e 17 mil histórias de brasileiros e brasileiras das mais variadas regiões, classes sociais, idades e profissões do Brasil. As histórias foram, em sua maioria, coletadas em entrevistas gravadas em vídeo, seja no estúdio do Museu da Pessoa ou em expedições realizadas por todo o país. É um acervo fascinante, que narra de uma maneira inovadora e intimista a história do Brasil nos séculos 20 e 21. Uma história múltipla e plena de emoções, vivências e interpretações. Tantas interpretações quanto são as histórias que coletamos. Hoje, de forma colaborativa, esse acervo cresce dia a dia com as narrativas enviadas em vídeo e texto pela internet. O Museu da Pessoa está permanentemente aberto à participação de toda e qualquer pessoa da nossa sociedade. Viram o vídeo? Muito interessante, não é mesmo? Aí nesse museu é possível também descobrir um pouquinho sobre a história da sua família, a origem do sobrenome. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade. No Brasil há muitos sobrenomes comuns. E se nós formos investigar a origem, cada um tem uma origem diversa. O meu sobrenome, por exemplo, é Borges. E eu sempre achei que fosse de origem portuguesa. E há vários registros que diz que é. Mas há outros registros que dizem que pode ser até francês, porque na França existia uma região que se chamava Bourges, e que foi de lá que surgiu essa família. Então os sobrenomes surgem de famílias, de grupos que se formaram e aí vão levando essa identificação, né, daquele grupo. E hoje nós temos vários no Brasil. Então, só para a gente retomar o que a gente viu hoje, lembrando lá no comecinho, vimos sobre os imigrantes europeus que chegaram no Brasil, todo o processo que eles tiveram também de serem convidados e chegaram aqui, tiveram outras condições, foram se desenvolvendo, conquistaram direitos trabalhistas
Tudo isso tem a ver com a nossa história, né? E depois nós passamos ali pelo nosso fluxo migratório do interior, dentro do nosso país. Um movimento que está sempre acontecendo, mas que também marcou a nossa história. Tivemos lá na década de 50, 60, um grande movimento dos nordestinos para a região sudeste, como isso impactou na nossa economia, no crescimento daquela região e como até hoje a gente verifica essa forte influência. E aqui da nossa região sul, né, não podemos esquecer que somos muito influenciados pela cultura europeia. Então, toda vez que você relembrar aí nossa arquitetura, nossa culinária, tem sim esse povoamento, né, que começou lá atrás na nossa história. Então, por hoje é isso. Agradeço e espero vocês até a próxima aula.